Como aumentar a testosterona naturalmente e ter mais energia? Essa vai gerar engajamento. Cruz credo, como gostam de testosterona, né? Meu caro, se você tá se sentindo cansaço todo dia, sem vontade de treinar, sem libido, é bem provável que você já tenha pensado, baseado nesses magos de Instagram, será que a minha testosterona tá baixa? E aí o que você faz? Vai na internet, compra qualquer besteira dessa. Tríbulos terrestres, maca peruana, cápsulas misteriosas e acha que vai virar um touro em 15 dias ou menos que isso. Tem até um remédio chamado touro alguma coisa, né? É uma apelação danada. Só que eu vou te falar uma verdade nua e crua, tá? A grande maioria dos homens não tem testosterona baixa de verdade. E olha, bota a grande maioria nisso, tá? Mas o que ele tem é uma vida que realmente derruba a testosterona. Mas já vamos começar nos diferenciados picaretas aqui, tá? Porque você tem uma fábrica de testosterona aí no seu corpo. E tudo que você faz e deixa de fazer influenciam na qualidade da produção da testosterona. Pouco sono, barriga crescendo, estresse, sedentarismo. E aí o corpo vai respondendo a isso. Nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente aumenta a testosterona naturalmente e te dá mais energia de forma simples, sem enrolação, como sempre. E principalmente sem tentar te vender nada, porque pode ter certeza que o médico que fala que testosterona é vida, é coragem, sério, cara, tem um influenciador que fala que testosterona é coragem. Tá querendo te vender uma reposição sem você precisar. E aí você vai ficar preso com ele o resto da vida. Eu sou o Dr. Rafael Siqueira, urologista desde 2013 e presta atenção, porque isso aqui muda a vida de muito homem. O que derruba a sua testosterona e você nem percebe? Dormir mal destrói a sua testosterona. Presta atenção, o pico de testosterona, de produção, acontece durante o sono, mas é durante o sono profundo. Então aqui já tem um detalhe capcioso. Se você se enche de remédio ou enche a cara para conseguir dormir bem, pode ser que você não esteja atingindo esse sono profundo. Isso é típico do álcool, tá? O cara bebe para dormir, para dar uma relaxada, dorme 8 horas e acorda cansado. E é por isso que o sono REM vem de Rapid Eye Movement, que são os movimentos rápidos dos olhos, ele não é atingido. Esse é o sono reparador. Esse que produz a testosterona, esse que produz os músculos depois daquela musculação, porque não é bem a musculação que produz o músculo, não. Musculação, ele desarranja tudo, faz uma zona danada, e aí o sono reparador que rearranja com mais músculos, ele faz a síntese proteica, ele produz as proteínas que vão fazer o músculo. Ou também o cara dorme 5 horas por noite e depois acha que o problema é idade. Barriga grande também é uma inimiga da testosterona, ou a famosa barriguinha de chope. Essa barriguinha de chope é uma gordura abdominal, intra-abdominal, e ela aumenta a conversão de testosterona em estrogênio. Estrogênio é um hormônio feminino. Existem 2 caminhos para a testosterona que você produz. Ou ela vira DHT, que é dihidrotestosterona, que é a testosterona mais potente, ou ela vira estradiol, se tiver muita gordura por ali. Então a gordura tem uma enzima que se chama aromatase, ela que faz isso. Por isso que quando você ouve falar que o cara que está usando bomba, ele aromatiza, ele se enche de testosterona, de insumo, de matéria-prima, né? Então ele produz muito estradiol. Em vez de ir para o lado da testosterona de fazer bem, ele vai para o lado do estradiol, do hormônio feminino. Resultado? Peitinho, malandro, para resumir a questão. E aí isso faz com que você fique mais cansado, com menos libido, com mais dificuldade de ganhar músculo. E é um efeito gangorra mesmo, sabe? Você até que produz testosterona legal, mas você acaba indo pro lado ruim. É como se tivesse um furo no seu balde ali, sabe? Outra coisa é o estresse alto, cara. Isso mantém um cortisol alto. Cortisol é o hormônio do estresse e ele compete com a testosterona nos receptores. Ele tanto bloqueia os hormônios que mandam o testículo produzir testosterona, fazendo ela dar uma diminuidinha, quanto aumenta a aromatase que eu acabei de falar. Ou seja, é o inimigo do negócio todo, né, cara? O cara vive acelerado por fora, mas por dentro ele tá esgotado e só piorando e piorando e piorando. Outra coisa é o álcool em excesso, né? Ele derruba muito mais o homem do que a gente imagina, viu? Principalmente se for frequente, final de semana inteiro. Não, só bebo fim de semana. Não, eu só bebo socialmente. Todo dia. E aí cabe uma reflexão pessoal, sabe? Quem bebe muito, nunca acha que bebe muito. Se você está disposto mesmo a aumentar a testosterona, você precisa tocar nessa ferida. Quer saber mesmo quanto você bebe? Faz um diário. Lembra de um programa que passava na TV que tinha uma nutricionista e ela elencava, ela listava tudo que alguém comia durante uma semana inteira. Aí pegava uma mesa e colocava aquela comidoria toda para aquela pessoa olhar. A pessoa olhava e ficava meio horrorizada, ficava um pouco enojada. Então era meio, né, assim, terapia de choque, mas funcionava, né? E a consequência é você piorar o sono por não deixar entrar no sono REM, como eu expliquei. Piora a gordura abdominal, porque o álcool é cheio de caloria e bagunça os hormônios todos, né? Algumas pessoas que fazem cirurgia bariátrica acabam se tornando alcoólatras, porque elas não conseguem mais comer. E aí acabam compensando
tudo na bebida. E essas bebidas calóricas fazem esse paciente ganhar peso tudo de novo. Então, às vezes, eles ganham peso não pela comida, mas pela bebida. Agora, claro que eu não sou maluco de ficar demonizando bebida alcoólica de bobeira, tá? Vocês não vão me ver levantando bandeiras de radicalismo, né? De jeito nenhum. Bom, testosterona à toa, eu acho que eu sou bem radical em relação a isso, mas é pelo bem de vocês. Claro que a pessoa que tem uma doença com relação ao abuso de álcool deve ter atitudes mais radicais, sim, tá? Se você acha que tem um problema com relação a álcool, peça ajuda, assim. Existem vários medicamentos que ajudam, vários médicos que são especialistas nisso. Pra quem não tem um problema com isso, pô, vai tomar um chopinho no jogo do Flamengo, tomar um vinhozinho no date ali, totalmente bem-vindo. Você fica mais relaxadão, fica tranquilo, só não erra a mão, senão o pau não sobe, é complicado. Vida social também faz parte de um corpo saudável, moderação até na moderação. Agora presta atenção, porque aqui vem a parte que todo mundo quer saber. O que fazer para aumentar de verdade? Então, o que realmente aumenta a testosterona naturalmente, sem fórmulas mágicas, né? Sono bom, é o primeiro anabolizante natural. Isso, gente, eu vou repetir muitas vezes isso. Não tem como fugir. São 7 a 8 horas de sono bem feito, muda completamente o jogo. Você melhora a disposição, você melhora a libido, você melhora o humor e até a sua performance no treino. Então, vocês têm que dar muito valor para isso. Todos os congressos de urologia que eu estou frequentando estão dando cada vez mais importância para esse tema, assim, é um negócio incrível. Quanto mais você procura a correlação entre sono e testosterona, mais você encontra. Você pode acreditar em mim agora ou acreditar em alguém no futuro e perder um tempo precioso. Foca nisso, sabe? Bota 2026 para cuidar do sono de uma vez por todas. Treino de força também é outra coisa que eu vou encher o saco de vocês, porque é o estímulo mais importante, sabe? Musculação bem feita, progressão de carga, treino consistente e presta atenção. Eu falei consistente. Não adianta nada você ser atleta de fim de semana. Aquele cara que joga pelada no domingo. Isso é pior do que não fazer nada. Você não promove uma melhora muscular, muito pelo contrário. Você estressa os músculos, estressa o coração, que toma um baita de um susto daquele sedentário da semana toda, que fica sentado na mesa e de repente quer virar o Messi no domingo. Chance de infartar aumenta sobremaneira se você fizer essa besteira. Então, ó, dá teu jeito de malhar durante a semana para poder jogar bem no domingo. E melhor ainda no sábado à noite, se é que você me entende. O corpo entende que precisa produzir mais testosterona e manter mais massa muscular. É um jogo de demanda mesmo, sabe? Você está cada vez mais fisicamente saudável, sua produção hormonal segue o mesmo curso. E emagrecer, né? Perder gordura abdominal, principalmente, aquela gordura dura, aquela barriga dura, aumenta a testosterona automaticamente. E não pensa só em estética, não, apesar de estética ser uma coisa importante. Isso é saúde hormonal. É claro que tem a estética, o que para uma produção hormonal também faz muito sentido. Quando você se olha e gosta do que você vê, naturalmente você desempenha melhor, né? O cara emagrece e começa a se sentir mais homem sem nem entender o porquê, né? Você tira da frente vários problemas reduzindo a gordura abdominal. O primeiro deles é fechar a fábrica de estradiol, esse hormônio feminino. Com menos gordura, mais testosterona tá livre para agir do mesmo jeito possível. E aí você aumenta a testosterona livre. Preste atenção, existe a testosterona ligada à proteína e a testosterona livre, que é a que tá ali desempenhando a função realmente. A testosterona total ela é mais confiável na medida, mas a livre é a que realmente age nos tecidos. Em segundo, vem a redução da inflamação. Olha, é sabido que o paciente acima do peso pode ter uma testosterona baixa, mesmo com produção normal. Isso se chama hipogonadismo funcional ou hipogonadismo metabólico. E uma das causas é essa inflamação sistêmica do corpo todo, sabe? Isso arrebenta a testosterona. Emagrecer tem resultados melhores do que reposição. Isso sim é informação de ouro. Existe um grande estudo que mostrou que homens obesos com a testosterona baixa tiveram uma testosterona aumentadas maiores do que quem repôs com testosterona exógena, quem tomou injeção de testosterona. Ou seja, não dá para fugir de emagrecer. Comer proteína e gordura boa é essencial. Na verdade, uma boa dieta, né? A testosterona é produzida a partir de colesterol e depende de uma nutrição adequada. Eu falei adequada, hein, maluquice? Nada dessas viagens de dieta de carnívora, não. Qualidade, alimentação balanceada, bem feita. Dieta ruim e restrição mal feita derrubam energia e libido. E aí não adianta espernear. Quer emagrecer? É dieta, meu amigo, não tem jeito. O exercício é fundamental para a qualidade de vida, mas o que emagrece mesmo é déficit calórico. Pior coisa do mundo é você fazer 1 hora de esteira, fica morrendo, perde 200 calorias, aí toma um todinho que tem 300 calorias. Rapaz, tem coisa mais triste do que isso? Nossa, isso é a maior tristeza do mundo, né? Eu mesmo que tenho que segurar minha onda, porque quando eu tô malhando direitinho, eu viro um bicho na hora de comer. Não é fácil não, viu? Pede ajuda pra nutricionista, porque eles têm os atalhos. Tem homem querendo aumentar a testosterona tomando cápsula e dormindo 4 horas por noite, né? Aí não tem milagre, né? Mas tem um detalhe aqui que quase ninguém menciona. O erro clássico é achar que testosterona é baixa
quando na verdade é outra coisa. E muita gente confunde cansaço com testosterona baixa. Cansaço pode ser que você esteja trabalhando muito, pode ser outras questões de saúde, como, anemia, problemas de tireoide, que é hormonal, né? Depressão, mal se fala nisso depois que a testosterona virou queridinha da galera fitness. O cara fica obcecado com testosterona e não trata o problema real, porque fica preso a esse tema específico, esse monotema. Antigamente era a depressão que estava na moda e agora a tal da testosterona, né? Libido baixa nem sempre é hormônio, pode ser estresse, pode ser pornografia, ansiedade, relacionamento ruim. O que tem de fator que vale a pena levantar para justificar uma libido baixa não tá no gibi. Que é coisa que tira totalmente tesão do que falta de grana. Cara, você faz o exame, dá normal, e ele acha que o médico não quis me tratar, eles não tá atualizado. Mas meter o dedo na ferida de uma relação que já não anda legal, o cara não quer, né? Ele quer um atalho, quer uma injeção, quer um remédio, mas ir fundo no problema, mesmo assim, para resolver, ele não quer. O suplemento pode ajudar um pouquinho, mas não resolve vida desorganizada, sabe? Zinco, vitamina D, magnésio, é para quem tem deficiência. E essa é uma das maiores falácias do mundo moderno, a suplementação. Nada disso tem o menor respaldo científico. Você dosa a vitamina. Se tiver baixa, você toma. Fora isso, é grana jogada fora. Atenção para a dica de ouro quando você for no nutrólogo. Tem que acender o sinal vermelho se ele tem um protocolo com vários medicamentos. Tem uns que botam assim, protocolo sexo, protocolo da força, protocolo mental. Às vezes o cara nem se dá o trabalho de te enganar direito. Ele cola um adesivo ali que tem um monte de... uma feijoada de coisa ali. Tem que suspeitar, né, cara? Outra coisa é se ele indica uma farmácia de confiança. Assim, as farmácias de manipulação dão uma porcentagem dos lucros para esses médicos. Tô falando sério. É dinheiro no envelopinho mesmo. Isso é baixaria braba. Outra coisa também é se ele te faz tomar um medicamento na própria clínica. Soroterapia, testosterona, Monjaro. O cara fala, não, vem tomar aqui, que eu aqui ó, você vai para aquela outra salinha ali e vai tomar o medicamento. Rapaz, isso tudo vende em farmácia, não tem nada que tomar em clínica. Consequência, o cara toma tudo ao mesmo tempo, gasta dinheiro pra caceta, continua igual e talvez até pior, porque existe a hipervitaminose. Você pode se intoxicar por excesso de vitamina. Testosterona baixa de verdade existe, mas é preciso diagnóstico, não é sentir preguiça. Você precisa de um exame certo, repetido, no horário correto e com uma avaliação clínica global, principalmente num contexto suspeitado por um médico sério, que quer te fazer ficar melhor e não te vender alguma coisa. Se você tá com sintomas fortes, se você tá sem libido, sem energia, com dificuldade de ereção, desânimo, não fica tentando adivinhar sozinho, não. Procura uma avaliação com o urologista. Aqui no consultório a gente investiga direito, tá? E vê se é testosterona mesmo ou se é outra coisa. E na grande maioria dos casos, nunca é, viu? Se quiser marcar uma consulta comigo, o link tá na descrição aqui embaixo, além do meu curso, O Homem de Aço, que vai aprofundar um pouco mais essa questão. E agora eu vou te dar um resumo bem direto, estilo checklist, para você não esquecer. Então guarda isso. Testosterona não sobe com milagre. Testosterona sobe com rotina. Dormir bem, perder barriga, treinar força e reduzir estresse. Se você fizer isso, sua energia muda, sua libido melhora, sua vida começa a andar. Não seja bobo de achar que uma vida de excessos e erros será corrigido com uma semana de dieta. Não se faça de bobo e não me faça de bobo, tá? Confia no processo, que os ganhos vão ser percebidos. Confia. A gente superestima o que a gente faz em uma semana, mas subestima os resultados em 6 meses. E se mesmo assim você continuar mal, aí sim vale investigar de verdade com exame, consulta, com um especialista em hormônios, que são os endocrinologistas e os urologistas para os homens e os endocrinologistas e os ginecologistas para as mulheres. Tá na dúvida se o médico é especialista? Vai no site do Conselho Regional, aqui no Rio é o CREMERG, lá em São Paulo é o CREMESP. Ali você vê se o médico tem RQE, que é o Registro de Especialista. Mas se liga, né? Não adianta RQE de oftalmologia para te passar testosterona, né? Então, ó, se inscreve no canal aqui, comenta aqui embaixo. Qual desses pontos você sabe que tá te derrubando hoje?